Evangelho segundo escreveu João, por meio da vontade de Cristo, capítulo 21, verso de número 1 em diante. O tema dessa mensagem respalda sobre a minha vida, respinga sobre a minha casa e vai elevando o nível que o Senhor foi permitindo eu ser restaurado. Amém, queridos? Porque o tema da mensagem é a restauração de Pedro. Tem alguém que precisa de restauração de Jesus aqui? Se você precisa de restauração, toma posse da palavra. Amém? Toma posse da palavra. Diz assim a palavra de Deus no verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, filho de Zebedeu, e os dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Ele respondeu que não. Ele disse: lance a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Outros discípulos vieram no barco, arrastando-se a rede cheia de peixe, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Enquanto desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou-se a rede para a praia e lá estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não rompeu. Jesus lhe disse: venha comer. Nenhum dos seus discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, e depois que ressuscitou dos mortos. Amém? Você pode fechar os seus olhos um minutinho comigo? Coloca a mão no seu coração. Sente ele batendo aí dentro do seu peito. Se concentra. Se concentra. Sente ele batendo aí dentro do seu peito. Senhor, esse coração que ainda bate dentro desse peito, ele anseia pela tua palavra. Ele deseja ouvir o Senhor. Senhor, eu peço ao Senhor que toque o coração dessa pessoa de forma sobrenatural. Gera nela transformação e restituição. Esse coração que entrou aqui, Senhor, fraco, abatido, querendo desistir, coração que não tem força nem para bater por si só, esse coração que precisa do toque do Senhor pela tua palavra. Alcance esse coração. Não permita que essa pessoa desista de viver, de perseverar. Não permita que essa pessoa desanime. Não permita que essa pessoa retroceda. Senhor, faça que ela compreenda a sua palavra e que esse coração se sinta perdoado e pronto a perdoar. Senhor, que esse coração se sinta perdoado e pronto a perdoar. Porque Pedro, Senhor, precisava ouvir do Senhor.
Pedro precisava ouvir o quanto ele era importante para o Senhor. Então faça que essa pessoa se sinta hoje importante para o Senhor, que ela não desista, que ela persevere e que ela chegue até o final. Eu oro pedindo que o Senhor repreenda esses demônios que lutam contra a sua palavra, querendo roubar o entendimento dessa pessoa, para que ela possa compreender o plano da restauração para a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento para a glória de Jesus. Se possível, abaixar um pouquinho o instrumento aqui no retorno para mim, por favor. Lê comigo aí novamente o versículo de número 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíade, e foi assim: estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, filho de Zebedeu, e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Parece que às vezes a nossa vida nada acontece, né? Parece que nas nossas vidas está tudo perdido, tudo embaraçado. Mas esse mesmo Pedro aqui, que passou por um processo difícil, um processo que ele, ao mesmo tempo que ele foi chamado para ser um apóstolo, um discípulo, ele também teve alguns percalços na sua vida e no seu trajeto. Quem foi Pedro em todo o seu ministério apostólico? Quem foi Pedro? Pedro foi um dos apóstolos que abriu as portas para o evangelho aos gentios e aos judeus. Um homem improvável. Nós vemos isso no livro de Atos, capítulo 10, quando Pedro, ele vai realmente entrar na casa de Cornélio, um homem gentil, mas porém temente ao Senhor. E Pedro, por fim, foi levar a mensagem do evangelho a esse lugar, a essas pessoas. Pedro era um homem temente a Deus, revestido de poder, cheio do Espírito Santo. Quando pregava, os corações se aquebrantavam. Esse Pedro que a gente ouve dizer, parece que foi um homem assim aperfeiçoado por Deus. A gente até se admira ao ouvir somente esses 2 feitos. Um homem que abriu a porta para o evangelho alcançar os gentios, os judeus. Um homem que foi revestido de poder, cheio do Espírito Santo, que viveu milagres e prodígios e maravilhas de forma sobrenatural. Olha só que coisa interessante que Pedro viveu. Abre comigo o livro de Atos, vai um pouquinho mais para frente. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Olha a ousadia desse homem no versículo de número 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 1 em diante. Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Diga comigo, na hora da oração. Às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. O nome de Jesus Cristo, o Nazareno. O nome de Jesus Cristo,
o Nazareno. Levanta e anda. Olha a ousadia desse homem. Olha a ousadia desse homem. Segurando pela mão direita, ajudou-se a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos desse homem ficaram firmes. E de um salto pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Esse Pedro, quando a gente ouve dizer desses sinais, desses prodígios que foi feito através da vida de Pedro, a gente fica maravilhado e talvez a gente pense assim: Senhor, faz através de nós também. Senhor, usa nossas vidas. Pedro era um homem que pregava com lágrima nos olhos, fogo no coração. Não tinha medo de ser preso, não tinha medo de ser açoitado, não tinha medo de ser crucificado, não tinha medo de ser martirizado. Pedro era um homem corajoso. Parece que alguns entre nós têm muita coragem, o outro não tem nem coragem, ou tem pouca. E a gente olha a falar dessa coragem de Pedro, ao ponto dele observar tudo aquilo que ele estava vivendo de forma tão poderosa. Olha o versículo capítulo de número 4. Lê comigo aí, se você puder. Abre aí. Não feche mais a Bíblia não, tá? Deixa ela aberta. Olha o capítulo de número 4. Cheio de coragem, Pedro. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, os capitães da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em nome de Jesus, ou em nome de Jesus, a ressurreição dos mortos. Arrancaram Pedro e João, como já estavam à noite, colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, e chegaram o número dos homens que creram perto de 5.000. Esse homem era ousado ou não era? Era um homem encorajado, não era? Ele não tinha medo de enfrentar prisões, nem açoites, nem a morte. Continua comigo. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-lo. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Com que poder, em nome de quem vocês fizeram esse milagre de colocar um homem de 40 anos aleijado de pé para louvar, engrandecer o nome desse Deus? Olha o versículo 8. Então Pedro cheio do Espírito Santo disse-lhe às autoridades e líderes do povo: visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saiba, ó senhores, todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas quem Deus ressuscitou dos mortos. Mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Pedro está amado pelo Espírito Santo, cheio de ousadia. Ele ainda, aliás de ser ousado para curar, foi ousado para pregar. Nesse período, quem pregava no nome de Jesus era morto. Pedro não estava com medo e nem um pouquinho preocupado se ele ia morrer. Olha o versículo de número 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, perceberam que eram homens. O que está escrito aí na sua Bíblia? Eram homens comuns, simples.
Eram homens comuns, sem instruções, ficaram admirados, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha o versículo de número 18. Então, chamando-as novamente, ordenaram-lhe que não falasse e nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem aos senhores mesmo, é justo aos olhos de Deus obedecerem aos senhores e não a Deus? Pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaça, eles deixaram ir, e não tinha como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo acontecimento ou pelo que aconteceu. Pois o homem que foram curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Milagres incontestáveis. Todas as prerrogativas para silenciar a ousadia e a coragem de um homem comum, simples, não foi eficaz suficiente para parar o que aquele homem carregava. Pergunta para o seu irmão do seu lado: o que está te fazendo parar? Da onde nasceu esse desânimo? Da onde nasceu esse desânimo? Você está sendo perseguido pelas autoridades brasileiras? O STF mandou alguma carta de recomendação a você para você prestar depoimento por causa do evangelho que você deveria pregar ou o evangelho que você está pregando? Você foi requisitado a se apresentar na Receita Federal ou na Constituição Federal para poder prestar depoimento sobre o evangelho que você está pregando? Sim ou não? Eu acredito que não. Então por que você deixou de pregar? Qual é esse medo que te tomou por dentro? Tem cadeias abertas esperando você pregar para te aprisionar? Quem era Pedro, queridos? Um homem encorajado e cheio do Espírito Santo. Um homem que era destemido. Pedro era um homem de fé, que chegou ao ponto de andar sobre as águas. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso de número 26. Pedro chegou a andar sobre as águas, um homem de fé, um homem destemido, encorajado, um homem que estava disposto. Era um homem que os nossos dias seria um modelo a ser seguido. Pedro era um homem que teve a revelação de quem era Jesus. Enquanto todos perguntavam, quem é esse? Pedro teve a revelação de quem era Jesus. Abre comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 16, o verso de número 18 em diante. Volta um pouquinho para trás. Você vai compreender aonde o Espírito vai nos levar por meio desta mensagem de restauração. Quem precisa de restauração, diga amém. Eu preciso de restauração. Eu falei do verso 18, mas vamos ler do verso 15 em diante. Diz assim a palavra de Deus: vocês perguntam, ou dentro de um contexto de pergunta para um ou pergunta para outro, esse era o contexto, amém? Ou seja, vocês estão se perguntando e perguntaram para vocês: quem é esse? Esse era o contexto da pergunta. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem quem eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão,
Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. E eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão prevalecer. Olha aqui para mim, contextualizando o texto dentro do próprio contexto. Quando nós olhamos essa fala de Jesus, perguntando a eles: e vocês? Vocês podem me dizer o que vocês estão ouvindo ao meu respeito? Nenhum deles pôde responder, porque eles andavam com Jesus, mas não sabia quem Jesus era. Mas Simão Pedro, ousado e disposto a ouvir de Deus quem era Jesus, Deus providenciou a revelação a ele. Quem era Jesus? Era o Cristo, o mais esperado entre todas as eras, tempos e espaço e geração. O Cristo, Salvador da humanidade, o que foi esperado por todos, chegou a ser a revelação de quem ele era. Olhando o contexto, quando Jesus ele fala: tu és Pedro, sobre esta pedra, Jesus está falando sobre esta pedra. Presta atenção, sobre esta. Então nós precisamos compreender que Pedro não era a firmeza da igreja, Pedro era o fragmento da igreja, porque Petros significa fragmento de rocha sólida. Então no grego a palavra Petros é fragmentos de rocha sólida. Então Pedro era fragmento de uma rocha. E que rocha essa era? Cristo, a pedra inabalável, a pedra que é a sustentabilidade da igreja. Então não é sobre essa pedra, é sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então é sobre esta Jesus estava dizendo. Só que Jesus deu uma autorização a Pedro: dar-te-ei a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que você desligar no céu será sido desligado na terra. Então Pedro, ele é um fragmento que recebe autoridade para poder pastorear a igreja. É um homem que recebeu autoridade e autonomia. Olhamos para dentro desse contexto. Quem era Pedro? Um homem que diz amar Jesus até a morte, amar Jesus mais do que todos os outros discípulos. Mas esse mesmo Pedro, que era corajoso, ousado, ganhou mais de 8.000 almas, pregou, foi um homem que foi ousado no sobrenatural, andou sobre as águas, a sombra de Pedro curada. Esse mesmo Pedro também negou Jesus covardemente. Quem foi Pedro? Um homem extraordinário, mas também foi um homem que expôs para fora a sua humanidade. E sabe que eu aprendo com isso? Que não é porque Pedro negou Jesus que Jesus negou Pedro. Não é porque você falhou com Jesus que você acha que Jesus falhou com você. Não é porque você desanimou, pensou em desistir, que Jesus desistiu de você. Então, dentro dessa mesma proporção que Pedro foi ousado, você também foi no início da sua conversão. Aqui era o início da conversão de Pedro. Pedro estava totalmente impulsionado pela vontade, pelo desejo, pela força do coração, mas ele ainda não tinha sido transformado de dentro para fora. Sabe por que talvez você desistiu, se perdeu no caminho? Porque no processo você não se permitiu ser transformado de dentro para fora. Quando Pedro começa a ser reposicionado nessa transformação de dentro para fora, Jesus ele está indo para a cruz.
Porque foi a crucificação que levou Pedro a essa transformação. Não existe cristão sem cruz. Não existe cristão sem Cristo. Então Pedro negou Cristo, mas Cristo não negou Pedro. Sabe o que eu me vejo dentro desse ponto humano? Que eu já tentei, mas não consegui abandonar Cristo. Eu já tentei, já me desanimei, já olhei para a direita, para a esquerda, já olhei para trás, já olhei para a minha vaidade, mas eu não consegui negar a Cristo. Mas é porque eu que tive força para não negar, não. Porque eu deixei. Presta atenção para vocês compreenderem. Eu deixei de tentar viver para Cristo e permiti Cristo viver em mim. Então eu ganhei força para vencer o desânimo. Sabe por que você anda desanimado? Porque você não permite Cristo viver em você. Você tenta viver para Cristo, você tenta ficar firme, você tenta, e nunca consegue. Agora permite Cristo viver em você, governar você, instruir você. Você vai ver que você, diante da fraqueza, você vai se tornar um homem mais forte da face da terra. Você vai se tornar uma mulher poderosa em Deus. Mas é só se você permitir Cristo viver em você. Então quando Pedro ele nega Jesus, para ele tudo acabou. Mas Jesus tinha uma história que ainda não tinha acabado para Pedro. Pedro negou Jesus, mas a história ainda estava sendo escrita. O querer e o efetuar é Deus que promove na vida do homem. Quem é que permite Cristo viver em você? Levanta a sua mão bem alto, deixa eu te conhecer. Completamente a igreja inteira. Deixa eu dizer para você, sabe a responsabilidade de você permitir Cristo viver em você? É porque aí entrou um contexto. Você já não tem mais direitos de escolha. Agora não é você que decide ir para a direita ou para a esquerda. Agora é Cristo que te governa. Você vai ver que no final do Evangelho de João, no capítulo 21, no verso 19, 20, Pedro vai ouvir de Jesus: Pedro, quando você era menino, você decidiu para onde você ia. Você decidiu para os lugares que você andaria. Mas agora que você se tornou homem, agora não é mais você que decide para onde você vai. Vai chegar um tempo que os homens te levarão a você, ao lugar aonde você deve morrer. Pedro não tinha mais nem direito de escolha, de dizer: eu quero morrer perto da minha família, eu quero voltar para minha terra natal. Porque aquele que decide Cristo viver nele, ele perde os direitos de escolha. E aí eu tenho uma pergunta: qual vontade é melhor, a sua ou a de Cristo? Olha a sinceridade que você vai responder. Responde para o seu irmão do seu lado aí. Qual é a vontade melhor para você viver? É a sua ou a de Cristo? Qual é? Qual é a vontade? Abre comigo o livro de Lucas. Doutor Lucas, o médico missionário, o homem que decidiu negar tudo para viver para Cristo. Doutor Lucas,
que decidiu negar sua profissão, sua vida pessoal, para viver esse evangelho poderoso, diga aleluia. Capítulo 22, verso 31, vai nos dizer assim: quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o verso 31: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você. Fala de Jesus. Para que a sua fé não, enquanto você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro estava convencido, mas ainda não estava convertido. Pedro era como se fosse um simpatizante. Continuação do contexto, versículo 33. Mas ele respondeu: estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Essa é uma fala muito conhecida entre os cristãos, né? Não é? Deixa eu dizer uma coisa para você muito séria. Às vezes nós não percebemos, mas as raízes de Pedro estão ligadas em nós. Ao mesmo tempo que nós somos corajosos, nós somos covardes. Ao mesmo tempo que confessamos Jesus, ao mesmo tempo nós negamos Jesus. Olha só que coisa interessante. Continua comigo. No versículo 54. Diz assim: então prenderam Jesus, amém? Levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia, o que está escrito aí? Mas Pedro não andava com Jesus. Mas nesse momento ele estava como? Nesse tempo ele já estava distante. Ao mesmo tempo que nós quer andar com Jesus, quer entregar a vida, quer fazer a obra, ao mesmo tempo nós estamos dizendo: ah não, eu estou cansado, sabe? Estou chateado, estou magoado, sabe? Me distrataram, me deixaram de me cumprimentar. Ah não, sabe? É por causa disso. Ah não, sabe porque a igreja é isso? Não sabe porque o pastor é isso? Sabe por quê? Ao mesmo tempo que nós quer fazer a vontade de Deus, nós também negamos ela. Isso é semelhante à sua história? Olha só que coisa interessante. Acompanha comigo 55. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele, o que está escrito aí na sua Bíblia? Ele negou. A mulher: não o conheço. Negou. Mulher: não o conheço. Pouco depois um homem viu e disse: você também é um deles. Homem: não sou eu, respondeu Pedro. 59. A cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Você já viu a solidão de uma pessoa que se afasta de Cristo? Você já viu como a alma dessa pessoa fica amargurada, longe de Cristo? Você já viu como essa pessoa fica desnorteada, sem saber para onde vai, longe de Cristo? Amados, toda pessoa que se perde no caminho, ela realmente se encontra com algo que atrai ela para a perdição maior ainda.
E sabe o que eu torno a mim examinar, olhar esse contexto? Que Pedro vai andar mais de 15 quilômetros até chegar a Galiléia. Ele estava em Jerusalém. Você imagine ao longo desses 3 dias viajando, ou 2 dias que seja, ou 1 dia e 1 noite. Você imagine Pedro lembrando: neguei meu Senhor, mas eu fui usado por Deus. Eu preguei, mais de 5.000 almas se converteu. Por que eu fiz isso? Eu vi aquele homem levantar na porta do templo, debaixo da unção. Por que eu neguei? Mas eu vi pessoas sendo curadas através das minhas mãos. Mas por que eu neguei? Mas eu orava todos os dias, eu me fortalecia. Mas por que eu neguei? Mas eu ia para a igreja. Mas por que eu neguei? Sabe por quê, queridos? Quando nós se sentimos autossuficientes para servir a Cristo, nós caímos. Pedro disse que amava mais do que todos. Pedro disse que estava aí, pronto para ir até morrer com Jesus. Sabe quando a gente às vezes nós fala assim: eu não volto para trás. Eu não. Jamais eu vou me desviar. Eu não, longe. Misericórdia, o fulano desviou. Misericórdia. Olha para mim. Ninguém está isento de cair. O problema nunca é cair, é a falta de reconhecimento que caiu. Quando Pedro reconheceu que tinha negado Jesus, você vai ver que no livro de João, você vai ver que Jesus começa a restaurar o ministério e a vida de Pedro. O problema nosso é a nossa vaidade, o nosso orgulho. Se achar no direito de apontar quem caiu, se achar no direito de ser o super crente. Deixa eu dizer uma coisa para você, nesse mesmo livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 19 em diante. Escuta isso para você entender algo que é muito forte para a sua vida e para a minha vida. Jesus, ele tem a revelação, Pedro tem a revelação de quem é Jesus. Jesus autoriza Pedro a ligar e a desligar da terra aquilo que é de interesse de Cristo. Jesus fala que Pedro é um fragmento de uma rocha sólida. Só que nesse mesmo contexto, Jesus fala: chegou a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos pecadores. No versículo 22, Pedro toma parte da palavra e disse: jamais, Senhor, o Senhor será entregue na mão dos pecadores. Jesus vira para Pedro e diz assim: arreda-te, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus, só as coisas dos homens. Escuta aqui para mim, escuta aqui, escuta isso. Jesus não expulsou Pedro da sua presença, expulsou Satanás e manteve Pedro diante dele. Às vezes nós expulsamos as pessoas e ficamos com Satanás. Sabe por quê? Aquele que acusa, a boca dele é tomada por Satanás. Quem é o acusador? Quem é o acusador? Quem é o acusador, igreja? Quando você acusa, você está dando a boca para quem? Então você é um agente de Satanás quando você dá a boca para Satanás. Só que mesmo você sendo usado pelo diabo, Deus expulsa o diabo e fica com você. Sabe o que nós faz nos nossos dias? Nós expulsa as pessoas e fica com o demônio na nossa vida, no nosso convívio. Querido, presta atenção. A igreja não foi chamada para acusar, ela foi chamada para trabalhar para restauração e para amar. Jesus sempre ensinou a igreja a amar. Amai-vos uns aos outros, cuidar um dos outros. Mas às vezes nós esquecemos de amar porque se sentimos tão amados. A arrogância e a vaidade tomam conta do coração do soberbo.
e esquece que ele está sujeito a cair. Sabe aquela pessoa que você escorraçou, falou mal? Talvez Deus vai levantar essa pessoa para ir te buscar quando você estiver bebendo água do esgoto. Sabe essa pessoa que você calunia, que você aponta? Deus vai levantar essa pessoa para cuidar do seu coração. Deus vai cuidar do seu coração através da pessoa que você menos esperava. Porque foi assim com Pedro. Pedro achou que tudo estava perdido. Ele negou Jesus, mas Jesus não negou ele. Jesus não negou Pedro. E também não me negou no dia da minha fraqueza. Se eu estou aqui hoje pregando para você, foi porque Jesus não desistiu de mim. Se você está aqui sentado essa noite, foi porque Jesus não desistiu de você. Você teve 1000 motivos para se jogar de uma ponte, para se matar, porque se sentiu a pior pessoa da face da terra. Mas para Jesus você é a melhor pessoa. Você é a rosa do jardim de Jesus. Você nunca foi esquecido por Jesus. Por isso que a restauração, ela começa a partir que você reconhece que caiu. Se você não reconhecer que caiu, você vai continuar caído. Você vai olhar para trás e vai ver aquele que estava caído se levantar, e você vai dizer: por que eu não me levanto? Porque você não reconhece que caiu. E vou trazer a memória para você, tá? O cair não é somente aquele que está no mundo. O cair também é aquele que está na igreja e não reconheceu que está caído. Há muitos que estão na igreja, mas não estão em Cristo. Lembra-se que você tem que parar de tentar de viver para Cristo. Tem que se permitir Cristo viver em você. Se você se permitir Cristo viver em você, a sua história muda. E é hoje. Mas se você não se permitir, você vai sair daqui caído ou caída do mesmo jeito. Porque você só vai para a igreja, não se permite ser transformado. E a transformação, queridos, ela não é aparente. A Bíblia diz, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o que contamina é o que sai. Então precisa ser transformado por dentro, para ser bênção o que sai da sua boca. Evangelho é coisa séria. Evangelho, nós não caminhamos em parcialidade. Ou a nossa fé é radical, ou é a nossa fé momentânea. Ou eu sirvo a Cristo, ou eu sirvo o meu próprio coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Sabe quando Jeremias foi usado para dizer assim, ó: maldito é o homem que confia no outro homem? Ele não estava falando do outro homem. Ele estava falando de um homem que está dentro de você. Não confia nesse homem que está dentro de você. Não confia. Porque as suas razões vai levar você à ruína. Quem é Pedro? Quem é este Pedro? Quem é este Pedro? Ó, esse Pedro está aqui hoje. Procure ele aí. Ele está aqui. Esse Pedro está aqui hoje. Um desses Pedros que estão aqui sou eu. O Pedro está mais perto do que você imagina. Ele está debaixo da minha pele. O Pedro está escorrendo na corrente sanguínea do meu corpo. Pedro, o coração de Pedro está batendo por detrás desse peito aqui, ó. Está aqui, ó. Esse homem que ao mesmo tempo que ama, quer abandonar.
Esse mesmo homem que diz que não vai negar, nega. Esse Pedro está aqui. Esse Pedro também está aí. Só que você pode negar Cristo, mas Cristo nunca vai negar você. E se você decidir permitir Cristo viver em você hoje começa o ponto da restauração da sua história, da sua vida, do seu casamento, de tudo que você sonhou em viver. Esse Pedro, ele se move no nosso meio e a gente nem percebemos. Esse mesmo Pedro que negou Jesus covardemente é o mesmo Pedro que percebe que aquela pesca maravilhosa não foi sorte, foi milagre. O mesmo Pedro, escuta isso, queridos. O mesmo Pedro que negou Jesus é o mesmo Pedro que percebeu que aquela pesca não foi sorte, foi milagre. Pedro, percebendo que aquela pesca foi milagre e que quem estava ditando o milagre era o Senhor. A Bíblia diz no livro de Lucas capítulo 5 que Pedro larga a rede, o barco imediatamente e vai seguir Jesus. Essa pesca se repete no capítulo 21 de João, no versículo de número 15. Ela começa a se desvalar de forma linda e precisa, que é a restauração. Querido, não importa o estado que você entrou aqui, se você crer no poder da palavra que você está ouvindo, você vai ser restaurado. E eu estou afirmando que vai, porque a palavra é poderosa para restaurar você. Porque foi assim na vida de Pedro. Pedro foi restaurado. E eu quero dizer a vocês que eu fico muito maravilhado com isso, porque esse mesmo Pedro que negou Jesus, que participou de uma intercessão com Jesus, lá no livro de Mateus, no capítulo 26, Jesus, ele está sentindo a agonia da sua morte. Jesus chama Pedro, Tiago e João. Jesus vai orar, porque ele estava angustiado, a sua alma estava amargamente triste, profundamente. Jesus vai orar, quando ele volta, ele encontra Pedro dormindo, e os outros. Sabe o que eu aprendo com aquele contexto? Que o que gerava prazer em Jesus, gerava sono nos discípulos. O que gerava prazer em orar, a Bíblia diz que costumeiramente Jesus estava orando. O que gerava prazer em Jesus, gerava sono nos discípulos. Deixa eu dizer para você, aquilo que te distrai, você precisa realmente se despedir, porque vai adormecer você e a sua fé. Jesus naquele dia disse assim para Pedro: Pedro, você não pode suportar comigo 1 hora orando? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o que eu quero dizer para vocês hoje nessa noite? Que Deus tem poder para te restaurar, te restituir. E tudo isso parte de um pressuposto da sua decisão. Olha só a restauração de Pedro, como foi linda. Evangelho de João, o capítulo de número 21. O verso é de número 15 em diante. Diz assim, ó: depois que comeram, Jesus perguntou: Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide dos meus cordeirinhos. Novamente Jesus disse a Simão, filho de João: você me ama
Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. O homem que negou, o homem que abandonou Jesus, o homem que até em outros contextos amaldiçoou Jesus, esse homem não foi negado por Jesus e foi restaurado porque decidiu ser restaurado. Hoje, nesta noite, eu acredito que você não quer sair daqui sem essa restauração. Eu acredito que você determinou chegar até aqui porque você reconhece que precisa ser restaurado. Se você crê nessa palavra, essa palavra ela tem poder de transcender você. Não importa a condição que você se encontra, o Senhor quer te restaurar. O Senhor quer devolver para você aquilo que você perdeu. Um dos pontos cruciais que eu imagino que Pedro se desespera é: tudo que eu ouvi do Senhor foi verdade, foi eu que não confiei. Tudo que eu ouvi do Senhor foi verdade, mas eu não acreditei, não confiei. Tem pessoas que ouviram tantas promessas ao seu respeito, tem pessoas que ouviram tantas coisas do Senhor, mas no processo deixou de acreditar, foi adormecendo. Mas hoje Deus quer te trazer a memória e te restituir novamente. Se coloca de pé comigo. Você está aqui comigo ainda? Você está aqui comigo? Você ouviu a palavra? A palavra foi para você, não foi para quem faltou. Olhe para mim, por favor. A palavra não foi para quem faltou, foi para você. Você tem convicção que a palavra foi para você? Você que precisa ser restaurado, restituído, porque se afastou do Evangelho. Hoje é a oportunidade que Deus te dá de você voltar. Tem alguém aqui no nosso meio que se afastou do Evangelho e quer se reconciliar com Jesus essa noite para ser restaurado? Tem alguém aqui no nosso meio que quer viver essa restauração, que quer viver a restauração que outro não pode te dar? Não há ninguém na face da terra que possa te restituir. Ninguém. Ninguém pode devolver para você a força que você perdeu. Ninguém pode te animar pelo desânimo que você adquiriu. Só Jesus pode devolver para você o ânimo e a alegria da salvação. Então a pergunta é para você que está afastado: quer voltar para Jesus hoje, essa noite? Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus e ser restaurado? Tem alguém aqui no nosso meio que nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador e quer confessar Jesus essa noite? Tem alguém aqui no nosso meio? Tem alguém que quer confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Não tem ninguém? Eu posso encerrar a reunião. Você sabe que essa restauração é para quem se dispôs a ser restaurado. Essa palavra é uma palavra para quem quer, é para quem decide. Não é para alguém que se emociona, é para alguém que está decidido a viver essa restauração. Porque essa restauração começa de dentro para fora. Ela começa limpando a casa por dentro, para depois mostrar a beleza por fora. Então aí ficou a pergunta, e aí também vai exigir de você a resposta. Se você quer ser restaurado, toma atitude, se posiciona, porque Deus tem poder para te restaurar, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Obrigado por ter emprestado os seus ouvidos.
para ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe você de forma extraordinária. Amém? Então eu quero aqui deixar um recado a vocês. Nós estamos trabalhando para um evangelismo no dia 3 de abril. Escuta isso. O evangelismo é coletivo. Todas as igrejas do sítio Joaninha, do Eldorado, do Vila Paulina, todas as igrejas que quiserem participar estão mais do que convidadas para poder participar desse evangelismo. Esse evangelismo é uma comissão chamada Comissão de Cristo, a levar a palavra de Deus nas ruas, de casa em casa. Nós iremos sair daqui da rua Rio Verde, é isso, Rio Verde? Do campinho do sítio Joaninha, nós vamos andar em procissão, com carros de sons. Nós vamos andar com carros particulares. Nós vamos andar com o número de carro possível, todos os carros da igreja, de irmãos que vão vir. Nós vamos fazer uma passeata gigantesca. Quem crê nisso, queridos? Nós vamos atingir o pecador de longe e de perto pelo poder da palavra de Deus. Amém? O carro de som vai sair junto conosco. Ele vai sair para anunciar o evangelho. Vai ter alguns pregadores, pastores, ministros pregando em cima do carro de som nas ruas. Nós vamos subir o Vila Paulina até o Marajá, o morro. Vamos descer de volta, vamos pegar a Vila Paulina, sítio Joaninha. Nós vamos anunciar esse Cristo que esteve morto e vive para sempre, em nome de Jesus. Nós vamos fazer o processo de teatro, aonde Jesus vai ser crucificado, chicoteado ao vivo, andando nas ruas, demonstrando a crueldade dos homens e do pecado. O pecado é cruel. O pecado destrói a casa, a família, destrói a saúde. O pecado, ele é avassalador. Nós vamos encenar, nós vamos mostrar o cenário, como Jesus sofreu o meu pecado, os meus açoites. Jesus carregou a minha cruz, carregou a sua cruz. Jesus sofreu por conta dos seus pecados. E no dia 3 de abril é um feriado, feriado de Páscoa. Nós iremos anunciar o evangelho com força total. Amém, queridos? E toda a igreja, sem exceção, idosos, crianças, jovens, adultos, todos estão convocados a estar participando desse evangelismo. Quem não é um evangelista não é um pregador do evangelho. Amém, queridos? Então nós vamos anunciar o evangelho com força total. Pastor, que horas nós vamos se encontrar? Às 9 horas da manhã, e vamos sair às 10 horas da manhã. Amém? Então 9 horas nós vamos estar no campo, e às 10 horas nós vamos estar na rua. Você crê que nós vamos ganhar almas para Jesus? Alguns pastores já aqui do Vila Paulina já estão com a caravana armada já para poder seguir o trajeto da propagação do evangelho. Precisamos de alguns retornos do Eldorado, do Marajá, e nós vamos anunciar a volta de Jesus. Amém? Então nós vamos dizer: esse Cristo que o meu pecado crucificou e matou ele ressuscitou, está vivo e está voltando para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? E é isso, no nome de Jesus. Põe a mão no coração. Senhor, eu quero despedir sua igreja selada no amor, na graça, na comunhão, nas doces consolações do seu Espírito. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém e aplauda Jesus bem forte.